Olá, sou Roselane, médica, acadêmica de nutrição, e hoje vim falar com vocês um pouquinho sobre alimentação saudável, sobre hábitos saudáveis e saúde. Vocês sabiam que no Brasil nós temos um guia alimentar voltado para a nossa população, para a população brasileira, que atenta para os nossos costumes, para os nossos regionalismos, para os nossos hábitos e estimula, direciona como ter hábitos mais saudáveis, como ter uma alimentação mais saudável e otimizar a nossa saúde. Esse guia, ele é muito completo, bem atual, e ele nos ensina que a nutrição é muito mais do que nutrientes, proteínas, carboidratos, lipídios, que alimentar-se é muito mais do que isso. O processo de alimentação ele vai além do que esses nutrientes mesmo. Ele tem na nossa vida uma conotação social, familiar, de relação interpessoal também, tem a parte emocional, né? Então, cultural, emocional, social, tudo isso está em jogo. Não só o que a gente come, mas também como a gente come, com quem a gente come, como se dá essa alimentação na nossa casa. Então, esse guia ele é muito interessante por isso. Ele vai nos direcionar da seguinte forma: como que eu devo fazer as minhas refeições? Para eu priorizar o hábito de fazer as minhas próprias refeições, de preparar o meu alimento em casa, de dividir esse momento de preparo com o meu familiar, com os meus filhos, de distribuir tarefas nesse ato de preparar o seu alimento, de colocar o alimento à mesa, de preparar aquela mesa, do alimento desde o mercado até como você vai guardar este alimento, armazenar em casa, escolher o seu cardápio do dia a dia, preparar essa alimentação, servir e o ato de se alimentar. Não ter televisão ligada, celular à mão, dividir o momento da sua alimentação com o convívio da sua família, conversar, dividir experiências do dia, estar em família. Se você não pode, se você mora sozinho, mas pelo menos fazer da hora do seu alimento um seu ritual, preparar a sua comida. Tá, mas eu não tenho tempo, eu não posso no meu horário de almoço, eu tenho um intervalo curto, eu vou ali no restaurante da esquina. Então, se você vai comer fora, este guia orienta de preferência para locais onde sirvam alimentos frescos. Um self-service, por exemplo, que é um alimento preparado na hora, está sempre sendo reciclado, minimiza, né, você comer fast food. E outra coisa bem interessante deste guia é o seguinte, é que ele foca muito numa nova classificação, aliás, a classificação se chama nova, e que é uma classificação dos alimentos in natura, aqueles alimentos que a gente acha, né, como frutas, nas feiras, frutas, verduras, legumes, in natura, os minimamente processados, que esses dois devem ser a base da nossa alimentação saudável. Os minimamente processados são aqueles, por exemplo, uma carne a vácuo congelada, um alimento que já foi picado, triturado, então assim, minimamente processado, que ainda não teve adição de nenhum conservante, sabe? E que a gente deve evitar os processados. Os processados são aquelas compotas, aqueles que já foram industrializados de certa forma, passaram por certo processo de conservação, de adição de conservantes, de aditivos. Então a gente deve evitar e que a gente foque em assim fazer o uso dos
ultraprocessados, as exceções. Os ultraprocessados devem ser evitados ao máximo, que é o que a gente mais vê as pessoas comendo hoje em dia, que são aqueles biscoitos recheados, biscoitos salgados mesmo, os macarrões instantâneos, todas essas preparações, os fast food, né? Todas essas preparações que são industrializadas, que vêm rotuladas, que têm muitos ingredientes no seu preparo, tudo isso deve ser evitado no máximo. Então, a base da nossa alimentação, este guia nos direciona, deve ser os alimentos in natura e, quando muito, os minimamente processados. Então, dar preferência para as nossas regionalidades, mas para comida de verdade, o arroz e feijão que sempre tem na mesa do brasileiro, as carnes, as verduras, os legumes, as frutas, evitar os sucos, tudo que for industrializado, sabe? Evitar comida de verdade. Então, a base do nosso mercado deve ser açougue, peixaria, hortifruti, as feiras livres. Então, se a gente conseguir seguir essas orientações, que são orientações fáceis, que não tornam a nossa alimentação mais cara, pelo contrário, a gente vai conseguir otimizar a nossa saúde, né, e combater essas doenças crônicas não transmissíveis que só têm aumentado hoje em dia com uma alimentação errada da população, com o sedentarismo, né? Que são os hipertensos, os diabéticos, mesmo o sobrepeso e obesidade, que já tem sido assim, uma epidemia mesmo, não só no Brasil, como no mundo. Então, se a gente conseguir seguir pelo menos essas orientações do nosso guia, nós seremos com certeza mais saudáveis e, claro, prevenindo doenças, prolongando a nossa vida, com qualidade de vida, né? E a saúde que todos nós priorizamos. Então, se você ainda não conhece, dá uma pesquisada na internet que você acha fácil o Guia Alimentar para a População Brasileira. Bom, fico aqui a nossa dica de hoje, o meu conselho para vocês de uma leitura muito importante. O guia é muito interessante, pertinente para os nossos dias atuais e com ótimas dicas práticas, fáceis para otimizar a sua saúde. Fica a dica para vocês. Até mais!